é justamente aquele que não anda de ônibus. Com certeza, faz isso só por, entre aspas, diversão, né? Dessa vez aconteceu aqui nesse ponto estação, que fica na Avenida Brasil, pertinho da Praça da Bíblia. Tudo foi registrado por câmeras de segurança, elas mostram quando um rapaz joga uma pedra contra um dos vidros aqui do ponto, estilhaça tudo e aí depois ainda sai caminhando como se nada tivesse acontecido. Isso foi então aqui no ponto da Avenida Brasil e acabou deixando, além de prejudicar, né, o serviço de quem usa o transporte coletivo, um prejuízo também para os cofres públicos. Eu estou aqui, vou mostrar agora ao vivo na imagem do Maicon Peregrino o vidro que foi estilhaçado e quebrado sem nenhum sentido, sem nenhum motivo, por esse vândalo que simplesmente queria ter algum tipo de atitude para aparecer e acabou trazendo esse perigo e esse risco também para as pessoas que usam aqui o ponto, tirando até um pouco do conforto, porque se tiver muito frio, muito vento, acaba atrapalhando. Mas para a gente falar um pouco melhor sobre esse assunto do vandalismo, que a gente recorrentemente está discutindo aqui no Balanço Geral, vou conversar ao vivo com a secretária de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Cascavel, a Vanilce, que vai explicar para a gente, Vanilce, como acabar ou diminuir esses números ou essas situações de vandalismo e o quanto que isso traz, né, acaba atrapalhando e prejudicando mesmo o andamento e o planejamento de vocês na Prefeitura. Boa tarde. Boa tarde. É uma situação muito triste realmente, porque o poder público, quando ele pensa em construir um próprio ou uma benfeitoria para a população de uma maneira geral, ele requer também um cuidado que não cabe apenas para o poder público e sim para toda a população. É importante que a população também ajude a preservar, mas não só a preservar, a também notificar, denunciar quando tem pessoas em que não cuidam daquilo que é nosso. A partir do momento em que se constrói um próprio, ele é planejado e é planejado por um tempo específico para se ter a manutenção. A partir do momento que um vandalismo é feito num bem público, esse planejamento não é possível mais ser feito. Ele precisa ser antecipada, essa manutenção, e automaticamente se reduz o recurso para outras benfeitorias. E como fazer para tentar conscientizar melhor a população para que ela mesma não prejudique algo que é nosso, que é de todos, né? A gente está vendo essas pessoas, normalmente mais jovens, que simplesmente não têm nenhum apreço ou cuidado com o que é público, né? Eu acho que assim, a resposta é muito simples, que é educação e consciência. Né? Educação no sentido de entender que o que é de todos também é meu e que também tenho que cuidar. E a consciência de que quanto mais eu cuido, mais eu vou ter uma cidade agradável, uma cidade confortável, e não só no sentido de conforto de um banco, mas também da parte visual. É possível verificar aqui nesse ponto mesmo, que temos inclusive empresários ou alguém que ele manda distribuir panfletagem e que colam materiais nos pilares. Isso causa um desconforto visual também, de uma cidade suja, às vezes. Além das pichações também, né? Além das pichações, que a gente sabe que existe uma questão cultural, vamos dizer assim, que tem a questão da criatividade do jovem, mas também existem lugares próprios para isso. Dá para ter uma estimativa de quanto que a Prefeitura gasta só para consertar o que foi estragado pelo vandalismo, ou é um número difícil até de precisar? É um número difícil de precisar porque a gente trabalha com planejamento em cima de obras que precisam ter um tempo de manutenção e como são situações imprevistas, a gente acaba saindo do planejamento. Mas, diante dos números que a gente tem, que não são precisos, mas calcula que se pelo menos 20% do que se investe é gasto para não manutenção natural, e sim manutenção em razão de depredação. Por exemplo, esse vidro que foi quebrado, quanto tempo que vai demorar para vocês conseguirem vir aqui fazer o conserto desse negócio? Se a gente já tiver uma licitação, então é o tempo de a gente solicitar para o fornecedor fazer a troca. Mas se não tiver licitação, tem todo o trabalho de fazer uma licitação, a concorrência e a entrega do fornecedor para ser feito a troca. A pedrada que o cara deu, que ele achou que não ia acontecer nada, vai por muito tempo talvez acabar prejudicando o serviço dos moradores. Exato, às vezes uma falta de bom senso ou até de cidadania, que leva alguns segundos, vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder ser recuperada.
Muito obrigado pelas informações, Vanilce. Então é importante, como ela disse, a questão da educação, da conscientização, porque senão vai ser sempre o cachorro correndo ao redor do rabo, né, Parra? A gente vai ficar tentando prevenir e consertar, mas isso nunca vai ter fim. É o famoso enxugar gelo, né? A molecada não tem noção nenhuma, rapaz do céu. O que acontece na Avenida Brasil de madrugada, como a gente está vendo nessas imagens, é brincadeira. E outra, você pode passar ali das 11 da noite até as 6 da manhã, os caras estão fazendo festa, estão tacando o terror. Então precisa ter sim presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, identificar esses vândalos. Porque um ponto de ônibus modelo como esse, que troca para a imagem ao vivo, é isso aí, ó, um ponto de ônibus modelo como esse, ele precisa sim estar em boas condições. Se não tiver em boas condições, é apenas para inglês ver. Na prática, os moradores não conseguem usar. Ainda falando de vandalismo, a gente preparou uma outra reportagem mostrando para você outras situações na cidade de Cascavel. Teve os bandidos que levaram aparelhos de ar-condicionado num posto de saúde, aí já era até um crime, não era nem só vandalismo, era furto mesmo. Esses aí se deram mal e vão passar um baita calor na cadeia. Só que infelizmente os casos de furtos e vandalismo viraram rotina. E afinal de contas, a culpa é de quem, hein? As câmeras